Pessoal, vamos falar como surgiram os países modernos. Surgiram na Baixa Idade Média. Vão ser chamados inicialmente de monarquias nacionais ou estados nacionais. Esse processo permitiu que os reis passassem a centralizar o poder durante a Baixa Idade Média. Foi um movimento particular a alguns países e os reis se impuseram sobre os segmentos sociais e também sobre o Papa. O comércio, o renascimento do comércio e o desenvolvimento da burguesia foram peça-chave para as mudanças estruturais na sociedade feudal, que permitiu o fortalecimento do poder real. Lembrem que nos 3 primeiros séculos, o comércio se desenvolveu de maneira fantástica. A população cresceu, feiras, burguesia, bancos, enfim. Porém, nos últimos séculos, o comércio regride. Fome, pestes, guerras fariam com que houvesse uma drástica queda demográfica e também o excedente deixa de ser produzido. Temos a Guerra dos 100 Anos, temos revoltas, as revoltas chamadas jaqueries, que vão contestar o poder da nobreza, e isso vai ser importante para o fortalecimento do rei. Pois muito bem, essa crise faria com que a burguesia se aproximasse do rei e dissesse: eu te dou impostos, você favorecerá o comércio. A partir daí, surgem os países com fronteiras delimitadas, tendo como base o conceito de nação, a mesma língua, a mesma história, a mesma origem. Moedas são criadas, moedas únicas para favorecer o comércio, muitas vezes cunhadas, feitas em ouro ou prata. Leis nacionais são criadas para proteger o comércio e fortalecer o poder real. Com o dinheiro dos impostos que a burguesia dava ao rei, ele pôde criar um exército nacional para se impor diante da nação, para fazer com que aquelas leis fossem obedecidas. Portugal foi a primeira nação a surgir, depois de um longo processo de expulsão dos mouros e de lutas internas que levaram a burguesia, pela primeira vez, a burguesia mercantil, a se aliar à dinastia portuguesa. A Espanha também passou por um mesmo processo. Expulsou os árabes do seu território e depois houve a união, através de um casamento, de 2 importantes casas dinásticas. A Inglaterra é um caso curioso. O rei inicialmente era fraco, devido a um documento surgido no século XIII chamado Magna Carta. Mas depois de vários séculos, o rei se tornou absolutista. E a França também passou por um processo longo, que vai da Guerra dos 100 Anos, as guerras religiosas, até o surgimento do principal déspota, Luís XIV. Por fim, o absolutismo passa a ser o sistema de governo desse novo regime. Portanto, estudem.